Saúdo a todos com a paz que vem do Senhor Jesus. Quem está feliz, diga amém, Jesus. Põe a tua mão e diga viva ao Senhor. Agora pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo, Evangelho de São Lucas. Evangelho, deixa eu confirmar aqui, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de número 31. Evangelho de São Lucas 4, 31. Deus vai desbloquear nesta noite coisas que estão bloqueadas na vida de muitas pessoas. E você vai entender o porquê Deus fazer isso. Deus tem sempre um princípio, Deus tem sempre o porquê também fazer, o porquê não fazer. Todos encontraram? E desceu Jesus a Cafarnaum, cidade da Galileia. Entrou no sábado em uma sinagoga e ensinava a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estando ele na sinagoga, um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, esse exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos, bem sei quem és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando aquele corpo por terra, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Então veio espanto no meio de todos, e falavam uns para os outros, dizendo: quem é este que traz esta palavra, que até os espíritos imundos ele manda com autoridade e poder, e ele sai? Fica por aí. Agora se assente. Trazer uma palavra. A semana passada nós falamos aqui sobre alguns orifícios, sobre janelas, sobre sequências. Hoje eu quero trazer uma palavra diferente, porque a mente do ser humano, na maioria, não todos, mas na maioria, nós sempre trabalhamos com dois estágios, inconsciente e consciente, ou subconsciente e consciente, tanto faz. E às vezes o nosso consciente sempre pede para sabermos o amanhã, seja um dia, seja um mês para frente, e ficamos aguçados a procurar saber o amanhã de todas as formas, sendo que o que pauta a nossa vida não será o amanhã, mas foi o ontem. Porque o ontem estava, às vezes, no sub, e o hoje está no consciente. E muitas pessoas, é claro, eu sei que o ser humano gosta disso, andam à procura do amanhã, porque eu preciso saber o amanhã, mas o que pauta a nossa caminhada do hoje é o nosso ontem. É como você parar de ler um livro e dizer: eu parei na página X, amanhã eu tenho que continuar, e quando você abre, você volta àquela página e diz: eu parei aqui, deixa eu ver o assunto, e vamos começar um pouquinho. Era sábado, Shabat, Galileia, Cafarnaum. 22 dos 35 grandes milagres feitos por Jesus aconteceu ali, outrora em Corazim, outrora em Cafarnaum, outrora em Betsaida. Jesus fez os maiores milagres, foram concentrados ali, de forma que todos ouviram falar, mesmo que não o conhecia, porque às vezes a nossa mente faz uma imagem de algo muito grande, muito poderoso, muito rico, muito isso, muito aquilo, e às vezes eles não viam quem era aquele que fazia os milagres, que era um simples galileu chamado Jesus. Jesus entra na sinagoga bem de manhã. É normal que ao sábado tem os trabalhos da sinagoga,
de manhã, como à tarde, como até o final da tarde. É normal que tenha, às vezes, no meio de semana, algum trabalho interno para quem é da região, quem é da sinagoga. Mas quando Jesus estava ali, ele percebeu um espírito que estava possesso no corpo de um homem. As coisas estão ficando tão difíceis que você encontra pessoas dizendo que nem todos os espíritos, nem todos os demônios são ruins, porque se baseia em algum feito de privilégio que gerou privilégios. Mas Jesus deixou bem claro aqui que todos os espíritos, todos os demônios, possesso ou não possesso, todos eles são malignos, todos eles são destruidores, todos eles matam, todos eles roubam, todos eles destroem. Não tem um espírito bom a não ser o de Deus. Não tem um espírito que manifeste e possessa uma pessoa invadindo o corpo que seja uma pessoa boa. Não tem, pastor? Não tem, claro que não. Claro que não. E Jesus chegando ali naquele sábado de manhã, ele percebeu um homem que tinha espírito maligno. E começou a ensinar a sua doutrina. E começou a dar aula, e começou a trazer cobranças, certificar a fé onde verdadeiramente estaria fundamentada, porque qual seria, pastor, a doutrina de Jesus? Ele pregava o reino, ele pregava a vinda do reino, ele pregava que o povo que o seguir terá salvação, ele pregava que terá um meio de escape antes que a luta pesada chega. Ele tirará o povo dessa luta via arrebatamento da igreja. Essa era a doutrina que Jesus pregava naquela manhã. E se tem uma coisa que você pode testificar onde você estiver, a verdade não anda paralela com a mentira. A verdade é Cristo, a mentira é Satanás. Não tem como os dois andar na mesma via. Deus não trabalha onde Satanás trabalha. Ou é um, ou é o outro, e ele próprio disse, você não pode ou não tem como servir os dois da mesma maneira. O Senhor sempre te diz, abre mão do que você tem, para que você possa obter a sua salvação. Quando ele diz isso, ele está dizendo, abre mão do seu conceito, das suas doutrinas, da sua cultura, dos seus ensinamentos e às vezes até dos seus deuses, dependendo. Porque você não conseguirá abraçar o cristianismo com as mãos cheias. Você tem que liberar suas mãos primeiro, para depois você conseguir abraçar o cristianismo, porque o cristianismo é algo muito sério e está crescendo assustadoramente nos quatro cantos da terra, principalmente neste período agora, porque nós sabemos que fora do cristianismo não há promessas, e também não vivemos de promessas, mas no momento desse, onde todo o mundo se assusta com algo que não sabemos o que, com toda certeza, uma promessa liberta, uma promessa cura, uma promessa levanta, uma promessa dá gás para a pessoa levantar. Então eu trago a pergunta hoje, o que é que está na sua mente? O que travou você? Qual a última palavra que você recebeu que ainda está presente? Quanto tempo, pastor? Uma semana, um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana? Quanto tempo tem que esta palavra está ordenando o seu corpo a ter que obedecer em alguma situação? Pastor, eu recebi uma palavra, não foi muito boa, não, sabe? A pessoa direcionou especificamente para mim,
e desferiu palavras de baixo calão, desferiu palavras que me jogou lá embaixo, de humilhação. Eu não consigo pensar outra coisa. Então esta palavra ainda está dentro de você, gerando em você esta pequena força que você está tendo para caminhar. Eu disse que a palavra de ontem, se ela não for renovada, ela guiará a sua vida por um bom tempo. E talvez seja hoje a sua vida fruto das últimas palavras que você recebeu. Pode isso, pastor? Claro, claro. Nem todos têm espíritos malignos de possessão. Nem todos estão precisando que Jesus chega e fala daquela maneira a qual ele falou ali, que espanta algumas pessoas, quando ele vê uma pessoa abrindo a boca e tentando impedir a reunião, ele põe aquela pessoa no lugar dele. O mais interessante é que a palavra profecia nos chama muita atenção. Profecias pequenas, profecias grandes, e a maior de todas as profecias, que é a palavra de Deus. Hoje o uso dela para a doutrina é garantido na Constituição, que ninguém pode impedir alguém que está fazendo o direcionamento desta profecia, porque é até crime. Nós temos o livre acesso, e eu digo graças a Deus, aqui no nosso Brasil, nós temos livre acesso em estar pregando e garantido ainda pela Constituição. Jesus, naqueles dias, ele não estava abrindo a Bíblia, porque não existia a Bíblia, existia a Torá. Ele estava, com toda certeza, baseando na lei, para trazer os ensinamentos naquela manhã, quando uma pessoa gritou, tentando de uma forma que ele parasse. E Jesus, com toda calma, tranquilo, ele disse: cala-te, calado, e sai dele espírito maligno. Nós imaginamos esse texto, calado e sai dele. Ô pastor, não podemos dialogar, não podemos conversar, não podemos saber de onde veio nem nada, porque é pecado? Claro que não, claro que não. A coisa mais bonita que tem numa libertação é quando você faz a libertação sem estar cego dentro da situação. Porque uma boa parte de quem faz no escuro. Faz sem saber o que está fazendo. Isso quer dizer, não tem um compromisso com o estado final daquilo que faz. Então, eu perguntar, eu certificar, eu procurar, eu peco por isso? Não, de forma nenhuma você não peca, e o próprio Jesus usou deste artifício algumas vezes, não que ele precisasse, mas como homem, para nos dar exemplo, ele fez, mas neste caso aqui, ele mandou calar a boca, cala a boca. Aqui só tem uma palavra, cala a boca, sai dele. Mas é claro que no natural, se fôssemos escrever aqui, como diz o apóstolo João, capítulo 25, se todos os milagres feitos por Jesus fosse relatado aqui neste livro, não caberia no mundo os livros que seriam escritos. Então ele quis dizer que milhares e milhares de outros milagres aconteceram através de Jesus. Então, é claro que o ser humano não fala, cala. Eu falei, ei, para aí, para, meu irmão, cala aí, uai. Chega, você não está vendo que está atrapalhando, não? Afinal de contas, você quer o quê? Seria mais ou menos assim o diálogo no vocabulário de hoje, no português. E sai dele, espírito, maldição, sai dele agora. E foi uma coisa assim, impetrada, com uma autoridade forte. Na mesma forma que quando Jesus chegou no pórtico de Salomão, havia umas bancas e as pessoas comercializando no templo, e você acha que Jesus chegou ali com aquela delicadeza? Por favor, por obséquio, vamos tirar aqui, pega de lá, pega daqui, vamos levar lá fora, vamos deixar as bandas. Claro que não, meu irmão. Tem um texto em Marcos que ele pegou um chicote com 4 pontas e tinha osso na ponta, e ele deu com toda a força ali em cima, espalhou a multidão, derrubou as barracas de pombo, barraca de
de sacrifício que estava ali, às vezes um novilho, uma novilha, um cabrito, uma ovelha, um bode pequeno, jogou tudo no chão e falou: sai daqui, estão transformando a casa do Senhor em covil de salteadores. E naquele momento você acha que ele usou aquela performance romana, da qual o pintaram com o rosto comprido, furo no queixo, cabelos longos, aloirado, boca vermelha, aquela coisa meio efeminada assim, sabe como é que é a coisa? Você acha que é isso que Jesus chegou, que foi daquela maneira? Irmãos, se tem algo errado nisso aí, foi as mãos que pintaram aquela foto. Primeiro que aquele rosto não é de judeu. Judeu é mais redondo, não é isso? Rosto comprido é árabe. É assim, olha para mim aqui, tá vendo? Nariz grande, rosto comprido, furo no queixo. É mais ou menos assim, rosto de árabe. Apesar que eu não comungo com a fé deles, eu gosto mais da fé um pouco mais à frente, mas é essa. Jesus era mais redondo, mais moreno, cabelo mais crespo. Essa que era a figura. Errou da vista quando colocou ali esta foto em publicação via romana. Mas não importa a aparência, ele foi taxativo. Ele olhou para o homem, o que ninguém viu, que talvez ele era frequentador assíduo do Shabat ali na Galileia, em Cafarnaum. Jesus chegou, sentiu a presença de algo, preste atenção nisso, que é libertador. Sentiu a presença de alguma coisa estranha circulando no espaço físico. E foi direcionando e achou, é ele, é aquele moço que está com o Espírito. E quando ele olhou, o Espírito alvoroçou. E quando alvoroçou, Jesus disse: cala-te, sai dele agora. Irmãos, a saída daquele espírito, que já vivia ali durante um tempo, dando ordens, como eu disse, do subconsciente para o consciente, e dando ordem para que aquele homem fizesse segundo as ordens deles. A saída foi tão rápida que o corpo não conseguiu ficar de pé. Saiu e antes que desse o equilíbrio, o corpo foi para o chão. As pessoas que estavam perto ficaram assustadas com duas coisas: com a autoridade de Jesus e com a queda daquele homem. Fez-me lembrar de duas seitas, uma chamada os fariseus, outra os saduceus. Eram seitas, mas eram também como se fosse um partido político, com um fundo religioso. Então imagina, um partido político que tinha acesso e trâmito no meio da justiça, com um fundo religioso. Vamos dizer, subentendido, se fosse hoje, provavelmente teria voto como a CNBB. Mais ou menos isso, para todos entenderem. Então aqueles homens esperaram um alvoroço de pessoas para tentar colocar Jesus numa situação difícil e falou: Jesus, não tem um sinal? Nós queremos ver sinais. E Jesus olhou para eles e falou assim: olha, nenhum sinal vou dar para vocês, a não ser o sinal do profeta Jonas. Sabe por quê? Pouco antes daquilo, Jesus pegou 12 pães, pegou 5 pães e 2 peixes e multiplicou para 5.000 pessoas. Com 7 elementos, ele multiplicou para 5.000 pessoas. Eles não viram o sinal. Poxa vida, não viu o sinal? Eles não viram a confissão de Pedro em Cesareia de Filipos, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eles não viram Jesus dizendo: por acaso agora tu és Pedro, mas sobre esta que sou eu, esta pedra será edificada a minha igreja. Eles não viram. Eles não viram lá no Monte Tabor a transfiguração, o ápice da espiritualidade, onde Moisés e Elias veio na nuvem para conversar com Jesus. Eles não viram, porque não interessaram. Eles não viram o lunático quando desceram no vale, o lunático trazido pelo Pai, que ninguém conseguiu expulsar os espíritos, e que Jesus expulsou. Eles não viram. Não viram a mulher hemorrágica com 12 anos, não viram a mulher curvada com 18 anos, não viram nada. Não viram o cego de Jericó. Isso é interessante. O incrédulo, ele chega a tal ponto
que Jesus chegando em Jericó, a história do cego lá em Jericó, não aqui em Lucas 19, mas lá em Jericó, a história do moço é que ele nasceu normal como qualquer menino. Aos 10 anos houve briga entre os dois vizinhos, preste bem atenção, e na vingança um vizinho foi lá e arrancou os olhos do filho do outro como vingança, e aquele menino cresceu cego, com a cavidade já envelhecida, um buraco feio, parecendo uma caveira no rosto. Era a figura do cego de Jericó. Ele não era cego com o globo ocular piscando normal, ele não tinha formação do globo, que foi arrancado com um instrumento cortante. E Jesus, passando ali, pega um par de olho que nunca foi usado, não foi um transplante, foi um implante. Jesus traz ali um par de olhos e coloca nele e fala: está me vendo? Ei, está vendo? Estou vendo tudo. O incrédulo vira e fala assim: mas que cor foi o olho? Foi azul ou foi verde? Sabe como é que é? Ele não crê nem se ele vê colocar um par de olho como foi no cego de Jericó. Ele quer saber cor, ele quer saber tamanho, ele quer saber se a coisa funciona direitinho. Esse é um incrédulo. Jesus encontrou com eles e falou: não dá sinal nenhum para vocês não, porque os sinais que vocês têm é o sinal de Jonas 3 dias no ventre. Palavra muito interessante, porque até então o diálogo era no meio de um povo que tinha acabado de ver um homem se esborrachando com barulho pelo chão, e um homem que eles disseram: poxa vida, que autoridade é esta, que somente com a força da palavra, além de expelir aquele espírito, desabou um homem desse pelo chão? Que coisa é esta? Naquele momento, me faz lembrar do que eu falei no início, o que está no subconsciente, o que foi depositado na sua mente, que travou a sua mente, que deixou você inerte, que você não experimentou o que a Bíblia oferece de graça, chamado metanoia. Você não conseguiu experimentar esse processo ainda. Você até diz que, mas não tem testemunho, que é mudança de mente, mudança de atitude. Isso é metanoia. Isso é Romanos 12, 1 e 2. Não conformei-vos com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então você encontra a pessoa e a pessoa diz: pastor, eu estou me transformando, eu mudei, sabe? Eu estou sentindo muito bem e tudo, mas a minha mente agora está pensando diferente. Mas você não vê mudança de atitude. As atitudes são as mesmas. Os amigos são os mesmos, o lugar que frequenta é o mesmo, a forma de falar é a mesma, a forma de estar é a mesma, a maldade, a malícia é a mesma. Então não houve metanoia, não houve. Porque a metanoia é mudança de mente, mudança de atitude. A mente está travada naquele pensamento antigo, ainda derrotado, que não consegue de maneira nenhuma dar um passo a mais na vida, em qualquer área da vida que eu estou dizendo. Não estou dizendo só questão espiritual, não. Nossa vida não é só espiritual. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu vejo aqueles 2 homens, 2 discípulos abençoados de Jesus, já a uma distância de 20 quilômetros, mais ou menos, não dá mais do que isso, é menos do que isso, talvez a uns 15 quilômetros de Jerusalém, rosto caído, conversando entre si. Cheguei em casa, comi um joelho de camelo, comer uma porção de lentilha, repensar a vida. O que eu vou fazer amanhã, segunda-feira, provavelmente vamos fazer depois da manhã, que vamos fazer depois do outro dia, porque nossa vida ficou paralisada há 3 anos, e assim começaram a conversar. Chegou o 3º homem e falou: ei, vocês estão falando sobre o quê? Deixa eu entrar no assunto. Mas será você o único peregrino em Jerusalém que não sabe os últimos acontecimentos? Ele estava referindo um acontecimento de sexta, presta atenção, eles estavam no domingo de manhã, eles estavam se referindo a um acontecimento de sexta. A mente dele já estava travada há 3 dias. O acontecimento de Jerusalém foi qual? Jesus foi preso, morto, crucificado, crucificado e sepultado, ainda não havia ressuscitado. Na mente deles estava a crucificação e o sepultamento. Não teve jeito,
e nós confiamos, achamos que ele era a pessoa certa para nos livrar, era a pessoa que ia nos conduzir à eternidade. Você viu, ele morreu de forma difícil, foi sepultado, ensanguentado, e está conversando ali, quando Jesus chega perto deles. E aí, vocês estão falando de quê? E eles dizem, será você o único? E Jesus fala para eles, mas sua mente está travada. Quantas vezes a mente do ser humano está travada no último acontecimento? Ah, pastor, não deu certo não, sabe? Não deu. Mas o que está te coordenando hoje é aquilo que travou naquele dia que não deu. Não deu ontem, mas pode dar hoje. Não deu na primeira vez, pode dar na segunda, na terceira, uma outra vez. Por que não? Por que não? Se nós mudarmos, pastor, mas tem como eu desconstruir? Você só tem como desconstruir construindo. Imagina uma parede aqui de tijolo, toda empilhada aqui, certinha, e tem um tijolo ali que você precisa de tirar. Ah, pastor, mas se tirar vai cair. Depende. Se você colocar um outro tijolo no mesmo lugar e bater, um empurra o outro e a parede não cai. Seria mais ou menos isso que Jesus falou, através de Paulo em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tira o velho e coloca o novo. Tira o pensamento de sexta-feira, crucificação e sepultamento, e põe o de domingo de manhã, ressurreição e glória. Era isso que Jesus estava falando com os dois no caminho de Emaús, os dois discípulos. Vocês estão com a mente travada há 3 dias, paralisaram, crucificação, morte, sepultamento, derrota. Quantos não conseguem crescer na vida porque tiveram uma derrota? Ei, e derrota faz parte também. Vitória faz parte da vida do cristão, mas derrota também faz. Nós somos humanos. Ou você acha que não? Pergunte para alguém que já chegou em um patamar que já está sendo observado por outros, se não teve derrotas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual a qualidade dos seus perseguidores? Isso te incomoda ou não? Ouvi uma palavra muito interessante, que você conhece o potencial de alguém, de uma pessoa, em qualquer coisa que ele faz, pela qualidade dos seus inimigos. Quem é que te perturba? É ratos? É pequenos? Ou é grandes que te perturbam? A gente conhece o potencial da pessoa pela qualidade dos inimigos que ele tem. Quem são os seus inimigos, visíveis e invisíveis? Quem são? Então Jesus foi associando com aqueles dois, conversando com eles, tentando destravar a mente deles, como nós estamos fazendo hoje aqui, tentando destravar algumas mentes. Porque, pastor, eu gostaria, sabe, assim, que Deus me abençoasse, eu preciso de crescer, eu preciso tomar uma atitude na minha vida. Tem algo na sua casa bonitinho, quadradinho, redondinho, chamado espelho, e ele não mente para você. Você pode chegar ali, dar uma colorida, uma esticada, alguma coisa no visual, mas ele não mente para você. Quem é que está ali do outro lado? Alguém que tem vitória, alguém que tem autoridade nas mãos, autoridade na fala, alguém que está com a mente travada na última derrota e não consegue dar um passo a mais, ele fala para você. Agora não adianta você pegar uma marreta e quebrar o espelho. Você tem que apontar para aquela pessoa que está no espelho e ameaçar ela. Falar, você tem 15 dias para você mudar. Chega disso. Não aguento mais. Você tem que mudar. Todo dia eu vou vir aqui conferir a cara. E você tem que mudar, fala grosso. Impõe, meu irmão, impõe. E fala para ele, você tem que mudar. Porque a mudança começa aqui, ó, aqui. A mudança começa na mente. É preciso rever os conceitos. É preciso rever, porque senão eu vou ficar rodando em círculo, somente em círculo. Mas Jesus respondeu para os fariseus, não vou dar sinal nenhum para vocês. O sinal já foi dado, que é o sinal de Jonas. Pega esse texto aqui. Pastor, eu preciso mudar, sabe? Eu preciso mudar. Então, primeira coisa, disciplina, meu irmão. Mesmo que você não esteja fazendo nada na vida. Você quer ser um empresário? Quero ser, pastor.
Eu quero ser um empresário, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero um emprego bom, eu quero um emprego lá naquela empresa, naquela faculdade, que eu quero aquilo, pastor, que está na minha mente, é isso. Então, primeira coisa, disciplinar aquele que está no espelho. Obriga ele, fala, você tem que levantar 5 horas da manhã, 6 horas você já tem que estar de pé, tendo ou não tendo algo para fazer. Ou você acha que o empresário que deu certo, seja mulher, seja homem, novo ou velho, que ele levanta às 8, 9 horas da manhã. Você acha isso? Não. Se você quer, você tem que começar a ter o formato agora, o formato inicial. Levanta às 6 horas, não tem nada que fazer, vai andar na rua, sai da rua, vem para casa, faz alguma coisa, mas você tem que começar a disciplinar aquele que está no espelho, porque aquele está te derrotando. Toda vez que você chega ali, você olha para ele, você dá uma corrigida nele, dá uma corrigida aqui, uma corrigida ali, transforma, colore, tira, põe alguma coisa, mas ele continua derrotado do mesmo jeito, porque o negócio é aqui dentro, ó, não é na pele, é aqui dentro. Quantos entendem isso? Chegaram para Jesus e falaram, será você o único que não sabe? Jesus não respondeu, mas poderia ter dito para ele, será vocês os únicos 2 que está com a mente travada na notícia de sexta? Não daria certo para mudar? Aquele homem caiu ao chão depois de uma repreensão pesada do mestre. E eles olharam um para os outros, acotovelando, e falaram, que palavra é esta? Que até os espíritos imundos saem em velocidade de dentro do corpo. Quando ele fala, os espíritos saem. Eles disseram isso. Eu hoje deixo a palavra para você. Deus quer destravar a sua mente. Existem 3 classes de pessoa perigosa que você tem que afastar. Pastor, estou com vontade de crescer na vida. Então afaste de três pessoas. Aquelas que a Bíblia diz, aquelas conselheiras, não andam no conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, e nem na mesa dos escarnecedores. 3 tipos de pessoas que destroem a vida de qualquer pessoa. Pastor, quero mudar, quero melhorar, quero que Deus renova a minha mente, destrava a minha mente, mas quem são os seus parceiros, seus amigos? Pastor, eu tenho que cortar amizade com todo mundo? Não, claro que não. Você pode dizer tudo bem, boa noite, bom dia, boa tarde, Deus abençoe você, tudo bem, mas você vai ficar no conselho dos ímpios? No caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores? O Salmo número 1, o salmista diz assim, fuja disso e tenha o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque tal homem será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, tudo quanto ele fizer, ele prosperará. Quer dizer, as folhas não caem, o fruto vem, e tudo que ele põe as mãos dele prospera. O que é isso aí? A Bíblia diz, os ímpios não são assim, mas serão como a folha seca que o vento espalha. Está vendo? Então, nós temos os 2 paralelos. Pastor, não, eu cansei, sabe? Eu estou passando por uma fase muito difícil. Então, entra, deixa a metanoia acontecer em você. Mudança de pensamento, mudanças de atitude. Se você quer crescer, você tem que associar com pessoas melhor do que você. Eu não estou falando melhor de dinheiro, porque dinheiro não muda não, irmãos. Dinheiro até muda, a pessoa para pior às vezes. Estou falando de dinheiro que você tem que associar em pessoa rica. Não é isso que eu falo, não. Estou falando de pessoa melhor como pessoa. Quantos estão entendendo? Porque se a pessoa com quem você disputa, que você divide, que você participa durante a semana, são pessoas negativas, automaticamente você vai se tornar uma pessoa negativa, vai travar a sua mente. Mas se você convive com pessoas que levantam cedo, que trabalham, que correm atrás, que a pior coisa que tem é a pessoa que fica na promessa. Promessa é bom? Eu falei que é boa. Mas sabe aquela promessa que fala assim, e aí, meu irmão, perdeu o emprego ontem? Perdi. Mas eu tenho fé que Deus amanhã vai me dar outro. Amanhã vai abrir uma porta maior para mim. Você vai ficar só nisso, só na fé, e vai ficar deitado até 8 da manhã, e com certeza você vai ter sim. Claro que não, né, irmãos? A promessa, ela é acompanhada após uma ordem. Primeiro tem uma ordem, depois tem uma promessa. Cumpre a ordem, que a promessa vem automaticamente. Toda ordem
Para saber se é ordem, tem uma promessa na frente. Para saber se é promessa, tem uma ordem atrás. Isso é regra bíblica, regra bíblica. Mas se as pessoas com quem você convive são piores do que você, pastor, eu não sou ruim, mas você tem um que você convive com ele que é pior do que você, a tendência do ser humano é descer. Então eu olho para esse texto, aquele homem caído, e olho aqueles dois em pé, também caídos, que é os discípulos do caminho de Emaús, não há diferença nenhuma neles. E tem pessoas que é muito fácil contar a vida deles para todo mundo. Sabe o que o inimigo faz? Ele quer que você fale tudo de você para ele, para amanhã te chantagear. Sabia disso? Ah, não? Certa feita viraram para Jesus, também num shabat, e falou: mestre, com que autoridade você faz isso? Quem é você para curar no sábado? Com que autoridade você faz isso? Estava cheio de gente na praça. Fizeram para chamar a atenção, para tentar escandalizar o mestre. Sabe o que Jesus fez? Jesus parou, pensou, raciocinou, fez uma leitura em todos eles e falou assim: o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Olha que palavra! Eles perguntando para Jesus algo e Jesus não respondeu. Pelo contrário, fez-lhe uma pergunta. Falou: o batismo de João é de Deus ou dos homens? Jesus deu um tranco na situação. Não tem que contar minha vida para você. Você não tem que saber sobre o que eu faço, o que eu ganho, o que eu não ganho, o que eu negocio. Você não tem que saber. O batismo de João é de Deus, porque Jesus sabia que eles não batizavam certo. Jesus sabia que o batismo deles era na piscina, que eles batizavam em pouca água, que eles não faziam o batismo da purificação, né? Ou não faziam, usar o termo de lá, não fazia a purificação em águas certas, que a palavra batismo não existe. Veio existir depois que o evangelho passou por Roma. Então não existe. Nós temos aqui escrito que Jesus foi batizado, mas na realidade ele foi purificado. Esta é a palavra correta. Então Jesus sabia que eles não purificavam com a água certa. Então Jesus falou: e vocês? O batismo de João, a purificação de João é igual a de vocês? Eles ficaram enrolados e falaram: não dá para responder não. Nem tampouco vou responder para vocês com que autoridade eu faço. Então, essa palavra hoje, quero pedir que Deus tire da sua mente o calço que travou a sua vida. Aquela pessoa que diz: você nunca vai ser ninguém. Outros dizem: se não for comigo, não será com mais ninguém. Outros dizem: você nunca vai ser ninguém na vida, você vai ver, vou te perseguir para o resto da vida. Outros dizem: olha, antes de eu morrer, eu precisava morrer primeiro. E outras coisas assim, palavras duras, de humilhação, de derrota, que foi transferida, desferida na sua frente, para que você paralisasse. Você no dia não deu muita corda naquilo, mas acabou vivendo o que a palavra disse. Então tem que destravar do subconsciente e colocar coisa nova. Deus está com você, com toda certeza Deus vai mudar a sua vida. O sinal de Jonas é suficiente. Seja na área espiritual ou material, Deus está com você. Deus tem o melhor para você, com toda certeza. Deus tem o melhor para você. Todos os milagres que Jesus fez já é suficiente para movimentar a fé do mundo todo em volta da situação. Deus está com você, não tem ninguém que possa vencer você, porque Deus está com você. Você acredita nisso ou não? Então, se eu acredito nisso também, eu passo a agir diferente a partir de hoje. Diz a Bíblia que aqueles dois disseram: olha, nós vamos entrar em casa e você vai continuar o caminho. Quando o Senhor pronunciou mais uma palavra, eles disseram: é Ele. A mente foi destravada. Você pode destravar a sua mente hoje, mesmo que você ache que não, pastor, a minha não está não, eu estou atualizado. Qual foi o último pensamento que foi depositado em você? Qual foi o último pensamento? É de sexta? Hoje é quarta. O que pauta a nossa caminhada foi as últimas instruções que recebemos. Que Deus hoje faça com você valer o poder que é na palavra dele, de maneira forte, e possa limpar o seu caminho, abrir o seu caminho, como está escrito no Salmo de número 1.
Como está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8 e 9. Não aparte da tua boca as profecias deste livro, mas antes medite nele de dia e de noite, porque ele será, olhe bem, o Senhor diz, não aparte da tua boca as profecias deste livro, mas antes tenha cuidado de guardar tudo quanto nele está escrito. Então o Senhor diz, eu não posso apartar, tenho que meditar de dia e de noite, eu tenho que guardar ele, eu tenho que cumprir ele. Essa é a explicação que Deus dá para nós. Aí a mente, com toda certeza, vai destravar a sua mente, você vai caminhar a passos largos e Deus vai estar com você em tudo que você colocar as mãos. Você crê nisso, sim ou não? Mas sabe aquela pessoa que levanta tarde e já levanta na maldição do YouTube? Desculpa os produtores aí, não estou depreciando o canal não, mas ele já guia a vida dele por ali. Já levanta, vai para o YouTube, deixa eu ver o que é que o YouTube está mostrando aqui. E ele diz, quero ser um homem de Deus. Vai ser mesmo, vai para o convento, vai ser uma irmã de caridade, é melhor para você não acha não? Falando para homem. Falando para as mulheres, não, falando para vai ser uma irmã de caridade, é melhor. Porque se o cara quer vencer no lado espiritual e levanta esta hora e fica só digitando em YouTube e vendo o canal, isso vai te dar alguma coisa na vida, meu irmão? Isso vai levantar você está em busca de um emprego, pastor, mas tem um aplicativo de emprego aqui, legal, tudo bem, tem de tudo que você quiser. Tudo bem, mas o aplicativo não vai te dar o serviço se você não arrancar e bater lá e for atrás e correr, e bater, e insistir. Porque a Bíblia fala que o amigo importuno é assim. Você bate na porta dele 11h30, meia-noite, eu falei, chegou 3 pessoas na minha casa e eu estou sem comida, você pode abrir a venda e me vender 3 pães. E lá de dentro ele grita, não, estou deitado com meus filhos na cama. É o que Jesus falou aqui. Não posso ir aí te atender. O que Jesus falou? Continua batendo e falando com ele, olha, é só 3 pães, chegou um viajante à minha casa, 3 pessoas, preciso de 3 pão, eu sei que você tem para vender. Continua batendo, que se ele não te atender, pelo fato de você ter batido a primeira, por ele ser seu amigo, ele vai te atender para ficar livre de você. É isso que o texto diz. Então o Senhor está falando muito mais o Pai. Agora tem pessoa que só dá uma olhada, Deus me abençoa, tudo bem, já tem um mês, não deu nada, eu vou parar. Frouxo. Faz um pedido, o Senhor está falando, bate mais, meu irmão, bate mais, incomoda o Senhor, fala com o Senhor de dia, de madrugada, faça um jejum, faz voto, cai no joelho, cai num monte de oração e fala, quero ver se Deus não vai te abençoar, meu irmão. Porque assim, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado pela força, mas não é força de braço, não é força de vezes, força de expressão, é assim, todos os que chegaram onde são hoje homens e mulheres de inspiração, foram assim. E a Bíblia ainda continua fechando o texto dizendo que se o filho pedir pão, o pai não coloca pedra na boca. E ele diz, os pais que são maus, sabem dar boas dádivas para os seus filhos, muito mais o Pai Celestial dará àquele que o pedir. Amém? Faça assim com a tua mão e diga, Senhor Deus, destrava a minha mente, se alguma coisa do passado, de forma negativa, entrou no meu caminho, para impedir o meu sucesso, para impedir a minha vitória, para tirar a bênção que já é minha, eu peço ao Senhor, destrava neste momento, Senhor, porque eu creio que o Senhor pode e fazer muito mais do que eu penso, pela força do teu poder que habita dentro de mim. Amém. Glorifica o Senhor com as palmas.